o protocolo 676-229, município de Imbituva, é um pedido de rescisão cumulado com liminar interposto pelo ex-prefeito municipal de Imbituva, José Antônio Pontarolo, em face da decisão do Acórdão 127-14 da Primeira Câmara, que emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas relativas ao exercício de 2012, em razão das seguintes irregularidades: obrigações financeiras sem lastro em disponibilidades, falta de aporte de recursos financeiros para o regime próprio de previdência. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo não provimento do recurso. Ministério Público também entendeu pela ilegalidade da concessão de liminar em sede de pedido de rescisão. Aliás, é um pedido de rescisão, tem a impressão que eu falei recurso, né, mas é um pedido de rescisão e a concessão de liminar. Faço uma extensa argumentação, acompanhando nesta argumentação os posicionamentos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, que são pelo desprovimento. Mas lembro que o conselheiro Artagão de Matos Leão havia solicitado vistas deste processo e, antes que eu apresente o voto, talvez possamos e devamos ouvi-lo, conselheiro Artagão de Matos Leão. Está em discussão. Conselheiro Artagão de Matos Leão, tem a palavra. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu tenho acompanhado a instrução da DCM, parecer do Ministério Público, em casos semelhantes. O conselheiro Nestor Batista já iniciou a leitura em sessão anterior desse seu voto e, pelo que eu entendi, é um voto de acordo com a legalidade que eu, em outras circunstâncias, tenho acompanhado. Então, nada, evidentemente, para rebater o posicionamento do conselheiro Nestor Batista, mas eu quero trazer, nesta sessão e especificamente neste protocolo, algumas diferenças com relação aos demais que temos votado, com relação principalmente ao artigo 42. Então, com relação à obrigação, à falta de aporte ao regime próprio da Previdência, me parece que esse é um assunto já resolvido. Houve uma aprovação de uma legislação onde o valor foi parcelado e vem sendo recolhido. Então, me parece que este item ele estaria resolvido. Com relação ao segundo item, que é a obrigação financeira sem lastro, eu gostaria de fazer, então, algumas considerações. Primeira delas, de que este prefeito, gestor, em 2011 e 2012, ele só administrou por 2 anos. Houve problemas na campanha eleitoral, ele foi afastado e retornou em 2011. Quando ele retornou, essa diferença, esta falta de lastro estava em 2.317.362,95. Então, quando ele assumiu em 2011, já existia essa diferença. E, na gestão que estamos analisando,
a diferença é 2.556.300. Então, se formos diminuir o déficit da gestão com o que ele recebeu, não dá 2 milhões e pouco mais, dá 250 mil apenas. É um ano sui generis, uma gestão sui generis, que ele só teve a possibilidade de administrar 2 anos. Então, há uma diferença dos demais processos. Então, assumiu, tinha esse déficit, em 2012 tem 2.556. Então, baixaríamos para 238.937 reais. Então, gestão de 2 anos. Nós tivemos nesse ano, no município de Imbituva, nesse ano de 2012, um fato também inusitado, mas extremamente importante para ser trazido à colação, para discutirmos. Que houve uma despesa com saúde de 31%. Um hospital particular, mas que atendia a municipalidade, por circunstâncias que não vem ao caso, teve que cerrar suas portas. E o prefeito teve que construir, de uma hora para outra, de forma emergencial, uma unidade de saúde para atender o município e região, porque Imbituva ali atende também a região. E com isso, ele despendeu 31%, mais do que o dobro do que a sua obrigação para com a saúde. E nós temos já aceito, até em algumas circunstâncias, claro, temos considerado que, quando aplicado um valor a maior em saúde, nós temos considerado para a análise juntamente com o artigo 42. Até tivemos, umas semanas atrás, no município, parece-me, eu não tenho bem certeza, mas parece-me que é de Nova Londrina, onde nós acatamos, né, a explanação do gestor da época, que tinha investido um valor a maior em saúde, e nós então consideramos e aprovamos a sua prestação de contas, que também tinha problema de falta de lastro para cobrir obrigações financeiras. Então, eu trago essa manifestação também para discussão em plenário, porque acho que o valor despendido em saúde foi mais do que 100% do que ele deveria obrigatoriamente ter despendido. Há também para discutirmos o problema aqui da desoneração, que nós temos discutido também em quase todos os processos. A desoneração feita pelo governo federal de alguns itens que realmente não podemos negar que diminuiu, né, o fundo de participação dos municípios. O município faz o orçamento, conta com aquele dinheiro, o dinheiro não vem, aí falta para cumprir o orçamento. Neste caso aqui, de Imbituva, segundo cálculos da DCM, o valor representou a quantia de R$ 364.244,61. Quer dizer, se nós formos analisar tudo isso, o prefeito já está com superávit muito grande aí de valores. Então, levando em consideração esses itens, né, apenas e trazendo a apreciação dos senhores de uma forma mais simples, né, sem ler profundamente todos os votos, porque eu acho que só esses itens são suficientes. E eu peço a compreensão do plenário, porque são verdadeiros. Eu acho que esses itens são suficientes para que nós atendamos o pedido de rescisão e façamos a alteração da resolução, considerando aprovado o parecer prévio
recomendando a aprovação no parecer prévio do município de Imbituva, exercício de 2012. Eram essas as explanações iniciais, senhor presidente. Continua em discussão. Retorno a palavra ao relator. Senhor presidente, eu confesso a Vossa Excelência, primeiro que o doutor Artagão me pegou de surpresa. Nova Londrina fui eu o relator. Mas, apesar das diferenças, eu acredito que Nova Londrina é Nova Londrina, Imbituva e região metropolitana, não é? É uma outra região. Mas não é por causa de outra região, não. Aqui os dados e as informações do conselheiro Márcio Leão me levaram a realmente meditar sobre o voto que eu pretendia propor. Eu não vou adotar o voto do conselheiro Márcio Leão. Não vou adotar. Mas eu vou acompanhar a manifestação do voto do conselheiro Márcio Leão, que, evidentemente, se for o vencedor, ficará sendo o relator, o responsável pelo acórdão. Se eu adotasse, seria eu, não é isso? Mas como não adoto, apenas acompanho, é o voto do conselheiro Márcio Leão. O voto do relator simila parcialmente algumas ponderações do conselheiro Artagão de Matos Leão, então eu vou colher os votos. Não, ele vota desse jeito ali. Só fica o meu e eu fico encarregado de fazer. Ok. Senhor presidente. Pois não. Conselheiro substituto Cláudio Canha. Eu entendo então que o voto do conselheiro Nestor Batista está mantido pela improcedência do pedido. Posso esclarecer? Deve. O que eu disse é o seguinte: eu vou acompanhar a proposta de voto do conselheiro Matos Leão, porque os detalhes práticos até são muito consistentes, muito mais do que o exagero legal. Agora, eu não vou adotar o meu voto, porque se eu adoto nesse, teria que adotar em todos os demais, até em situações diferentes. Agora, as explicações trazidas, não é? Não, eu não estou em excepcional. Eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência sem adotá-lo, ou seja, eu não vou ficar o responsável pelo acordo, porque o voto é do conselheiro Matos Leão. Ou seja, o relator dá procedência ao recurso de revista a pedido de rescisão. Senhor presidente, então eu registro meu voto acompanhando os pareceres pela improcedência, com a devida vênia à manifestação do conselheiro Artagão, mas eu entendo que em sede de pedido de rescisão foram trazidos pelo conselheiro Artagão novas medidas interpretativas, mas eu não vejo como encaixá-las nas hipóteses da admissibilidade do pedido de rescisão. Por isso eu acompanho os pareceres. Como vota o conselheiro Fernando Guimarães? Senhor presidente, tendo em vista o contido do artigo 42 e a necessidade do cálculo feito e o correto, inclusive até o conselheiro Sérgio tem um voto nesse sentido também hoje, eu vou receber por violação ao artigo 42 do cálculo que foi procedido. E acho que aí nós temos que refletir, inclusive, sobre novas metodologias, que são os últimos 8 meses. É outro critério de cálculo, é isso que Vossa Excelência. Por esse motivo eu recebo e acompanho o voto do divergente. Como vota o conselheiro Durval Amaral? Acompanha a divergência. Como vota o conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro? Eu acompanho a divergência do auditor Cláudio Canha. 4-2. Então, por 4 votos a 2, está aprovado o voto do relator. O relator continua com a palavra. Pela ordem. Bom, você já continuou. Só para não restar nenhuma dúvida, porque nós teremos vários processos da mesma maneira. Sim. O que realmente me preocupou na proposta de voto, e só quem teve uma vida pública ativa, eu nunca fui do executivo, mas quem teve uma participação político-administrativa sabe. Ora, você ter um município que o hospital da cidade está fechado, se você for seguir todas as leis, em 2 anos, nem 4, em 2 anos, você será execrado pela população de uma cidade. E este dado eu confesso, conselheiro Matos Leão, que eu desconhecia.
de que houve o fechamento do hospital. O prefeito teve 2 anos dirigindo a cidade e teve que providenciar saúde para a região de Imbituva, que não é uma gigante, mas é grande. A região toda passa a ser grande. Então foi essa situação que me levou a acatar a proposta do conselheiro Matos Leão. Senhor presidente,